Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Além de escritora, ela é jornalista com doutorado em Ciências da Informação e da Comunicação pela Universidade de Paris. É matogrossense de Glória de Dourados, ali, pertinho do Paraguai. Um dia, em 1985, ela deixou Osasco para fazer um curso na Europa. Na França, conheceu Bernard Chotil, cantor, compositor e poeta. Deu casamento. E ela nunca mais quis saber de morar no Brasil. Só a passeio e principalmente para matar a saudade da mamãe. Mora em Paris desde 1985, portanto há 38 anos. Pronto para conhecê-la? Seja bem-vinda, Mazé Torquato Chotil. Muito obrigada, Adamastor. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Quantos livros até aqui, Mazé? Olha, tem 13 livros. Eu vim estou lançando o 13º agora, né? Jornal de Bordo, Paris, Brasil 2021. Um livro, um texto, poesia em prosa, o que eu não tenho o hábito de escrever. Já escrevi romances, já escrevi ensaios, já escrevi biografias, mas poesia em prosa não, mas era importante fazer isso. Então, 13 livros, para responder a tua pergunta, 13 livros, tem 5 em francês, um deles só em francês, porque é um trabalho que eu fiz com operárias de uma indústria de confecção na região norte da França, e os outros foram traduzidos. Lembrança do Sítio, por exemplo, foi traduzido no ano passado, Trabalhadores Exilados foi traduzido, então tem 5 traduzidos, 5 que podem ser, o público francês pode conhecer esses romances, essas histórias, esse ensaio. Você que não conhece a Mazé, aliás, o pessoal de Osasco aqui, há 38 anos que ela deixou Osasco, mas você trabalhou no Grande Osasco, não é, Mazé, aqui? Trabalhei no Grande Osasco por muitos anos. Trabalhei primeiro, antes, no jornal A Região do Macedo. Foi lá onde eu comecei Eu também. Era foca, né? Fazia um estágio, depois eles me pegou como jornalista e tal. Foi lá, depois eu fui para o Grande Osasco e também tive um tempo no Jornal da Região, que era o Jornal de Carapicuíba. Tive também na Prefeitura de Barueri um certo tempo, quer dizer, mais 40 anos atrás, né? Então eu vivi por 10 anos em Osasco e região, né? Por 10 anos jornalista. Mas você nasceu no Mato Grosso do Sul e acabou chegando em Osasco. Conta esse primeiro capítulo aí da sua história. Sua infância foi lá no Mato Grosso? Infância, pois é. Eu costumo dizer para o povo parisiense que eu nasci na floresta. Porque, na verdade, era isso, né? Meus pais foram chamados pelo projeto de governo Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Nos anos 50, eu nasci em 58, nos anos 50 ele se instalou, porque era esse programa da Cândido, da colônia, era a possibilidade de ter 12 alqueires de terra para cultivar. Meus pais eram agricultores no sul do Ceará, eles não tinham terra, famílias numerosas, secas, né, no nordeste dos anos 50, então eles foram para lá. Eu nasci então na floresta, depois o sítio, eles formaram um sítio e depois nós fomos para o vilarejo. E eu queria estudar, e naquela época o Mato Grosso do Sul, que antes era Mato Grosso só, né, depois que eu nasci o estado foi dividido, e eu queria estudar, e o problema é que na época, hoje em dia, você tem universidades federais e estaduais em Campo Grande, Dourados, né? Universidade Federal da Grande Dourados, mas na época não tinha. 74 não tinha nenhuma faculdade na região. Então, quem queria estudar, estudava, ia para São Paulo, vinha para aqui, para São Paulo, Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul. E eu vim para cá, para São Paulo, como eu tinha família aqui, Vila Yolanda, é um lugar que tem muitos nordestinos, né? Alguns nordestinos da família que não foram
foram para o Mato Grosso do Sul ter sítio, formar sítio, que eram lavradores, ficaram aqui nas grandes cidades, né? Então, eu tenho um tio na Vila Yolanda e muitos outros primos da família que vivem ali, e então eu volto sempre, foi por isso. Então, eu queria estudar, queria fazer jornalismo, eu sabia que queria fazer jornalismo já. Então, a gente se instala, a família toda, na Vila Yolanda, e foi isso. Eu vivi 10 anos na Vila Yolanda. Você chegou em Osasco com quantos anos? Eu devia ter pelos 16 anos, por lá, 15, 16 anos, por aí. Mas a dona Nelly, a sua mamãe, faz um café, continua morando na Vila Yolanda. Com certeza, toda a minha família, irmãos, né, moram com ela. Ali, minha irmã mora do lado, que se casou depois. Do outro lado tem o tio que mora. Então, Vila Yolanda é realmente a Avenida Marginal agora, né? É lá onde a família mora e onde eu venho sempre. Você disse que eu vivo na França há 38 anos, é isso. Mas eu estou sempre voltando aqui 2 vezes por ano, com exceção do período da Covid, que eu fiquei 2 anos sem poder vir. Eu tenho vindo 2 vezes por ano, eu sempre faço questão de vir aqui para Osasco. E com muito trabalho, uma agenda carregada, né? Com certeza. Não dá nem para comer uma pizza mais com a Zé. Dá sim. Então, eu tenho sempre um livro novo, né? E eu faço sempre lançamentos de Osasco, sempre por aqui, falando com vocês têm sempre publicados. Da redação, pois da Simone Pérez. Isso, e filar uma boinha também, né? Porque o almoço de vocês é muito bom. E você estudou, seu curso de jornalismo foi na FIAM. Isso, FIAM. Faculdades Integradas Alcântara Machado. Isso mesmo. Então, eu fui para lá, foi lá onde eu conheci a Eliane Lage, que durante muito tempo esteve na região, né? Eliane Lage, então eu passava, quando eu trabalhava em Osasco, eu atravessava a passagem sob os trilhos e ia para o Presidente Altino, onde o Diário se instalou, né? O Diário era lá, a sede do Diário, onde vocês trabalhavam. E eu ia sempre buscar a Eliane para ir para a faculdade. Então, a gente tem uma história em Osasco. Em Osasco. Lembrando que bateu uma saudade aqui, que a Eliane Lage foi minha companheira, saudosa Eliane Lage, já 13 anos de saudade, né, da Eliane. 13 anos, Que está na foto aí. Mas amigos não morrem, né? São o nosso coração. Continua viva no coração da gente, né? Isso. Mas você fala o seu primeiro livro, você escreveu no Brasil ou na França? O primeiro livro meu, eu escrevi em francês, né? Ouvrière chez Biderman. O segundo livro em português é um guia turístico, mais que isso, Minha Paris Brasileira. Sim. Esse livro fala de Paris, dos movimentos, mas também fala dos brasileiros que estiveram e fizeram história, né? Em Paris, como o Santos Dumont, mas outros pintores. Esse primeiro que você citou aí, qual seria a tradução? Porque eu não entendi nada. Minha Paris Brasileira. Não. O primeiro. Ouvrière chez Biderman operárias nessa indústria de confecção que se chamava Biderman. Perfeito. Isso. Agora, eu diria a você que o seu primeiro contato com o livro foi aqui em Osasco. Com certeza. Eu tenho aqui, vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Boas lembranças. O Quem é Quem em Osasco, você fez esse. Você junto com a Eliane Lage. Isso, fizemos ele primeiro. Aliás, é de 1984, segunda edição. Antes da minha partida, esse em livro, 95. Quem é Quem, e tem esse, que é o último. Esse daqui já está na 6ª edição. 6ª edição, que bárbaro. E agora o nosso diretor Márcio está providenciando aí para sair a 7ª edição este ano. A gente está torcendo aí. Bárbaro. Mas você tem essa passagem aqui na literatura, começando em Osasco, é muito bem feito. Para a época, é um show. Né? Para a época, realmente. Então, eu diria que você e Eliane Lage foram pioneiras aqui em Osasco, no Quem é Quem, né? Com sob certeza. o comando do chefão Vreide Sanazar. Com certeza, Você tem foto ainda daquele Fusca em que você rodava? Você tem eu foto? Você chamava de Poisé? Aquele Poisé que tinha verdinho, era uma Você tem foto história. dele?
Eu acho que não, Adamastor. tem Nunca foto. pensei em fazer foto daquele Fusquinha, mas ele foi camarada. A gente viajamos muito com ele, né? Até que eu, antes da partida, eu me desfiz dele. Mas era uma história. 1985, você cruza oceanos e acaba na Europa. E sua vida muda literalmente nos braços de um poeta, compositor e cantor, o Bernard Chotil. Deve estar vendo a gente, com certeza, lá em Paris. Você acaba se apaixonando e não volta mais para Osasco, faz família, constrói família, é mãe de 2 filhas, a Clara e a Maitê. Eu queria que você contasse um pouquinho. Aliás, o diretor, capricha aí num fundo musical, de preferência do Bernard cantando, porque a Mazé vai falar uma história de amor. Como é que ela conheceu o Bernard? Conta tudo, Mazé. É verdade. Eu fui meu projeto quando em 85, em fevereiro, quando eu saí daqui. Meu projeto era um ano sabático. A intenção era saber falar francês e inglês. Eu estava aqui fazendo cursos, aliás, com a Eliane, né, de francês e inglês, porque eu pensava que jornalista, imaginava ser correspondente, né? E era preciso falar línguas, né? E eu não sabia falar nada. E o estudo de línguas num país onde todo mundo fala português era complicado. Eu falei, não, vou então 6 meses em Paris, 6 meses em Londres. E quase que você carrega a Eliane, né? Ah, quase, mas na última hora ela disse não, ficou um pouco assim, e eu era jovem, né? Você ia só para esse curso, a ideia, o projeto era isso, era fazer esses cursos, né? Aprender a falar essas 2 línguas e voltar para cá e continuar na carreira jornalística. O problema é que realmente existiu no caminho o Bernard Chotil e poeta, né? E eu não pude deixar de ficar, e a gente foi ficando um pouco mais, aprender uma língua é um tempo, 6 meses é muito pouco, e eu fui ficando, né? Porque eu acho que o Brasil, a gente é muito ligado no francês, mais que o inglês, né? Muita gente vai agora aprender inglês nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia. Não, eu estava mais ligado à França, né? Culturalmente falando, eu era mais ligado à França. Pois é, e fui ficando e tive que me adaptar. Realmente foi delicado, porque quando fui para lá, eu fazia freelas para a Folha de São Paulo Turismo, eu fazia freelas para a Rádio Internacional da Holanda, mas tudo isso era freelas. O Brasil pagava em real não, na época era cruzado, né? Sim. E pagava aqui, então para viver lá com essa grana não era suficiente. E aí quando eu tive a minha primeira filha, eu trabalhei, fiz tudo isso, quando eu tive a minha primeira filha, eu terminei deixando de fazer isso e fui trabalhar, tive que me adaptar. Mas não me enrola. Como é que o Bernard conquistou uma brasileira que não sabia falar em francês, nada? Justamente, os brasileiros quando estão querendo falar em francês, para falar francês, eles precisavam encontrar franceses, né? Então, mas como foi o encontro de vocês? Mas, pois é, o brasileiro foi em Paris, o brasileiro é muito assim, a gente fala facilmente com outras pessoas, né? Os franceses não, ele é mais fechado. Foi alguma coisa assim Mas eu perguntei, eu estava numa estação e fui perguntar para ele uma informação, né? Porque o francês tem os mapas, tem as coisas e fala. E o brasileiro, a gente não usa muito mapa, né? Não usa muita coisa, vai assim no papo mesmo, né? Então eu fui no papo perguntar para ele onde ficava o lugar, eu não lembro mais o lugar que eu ia. E ele me indicou, e depois batemos um papo e trocamos telefone, e depois continuamos a conversar, e dessa conversa... Já se vão 38 anos. 38 anos. E, pois é, como você disse, então, as filhas, quando nasceram, então o tempo passa muito mais rápido, e agora eu sou avó, tenho 3 netos, um menino de 5, uma menina de quase 3 e um que nasceu recentemente.
Da Maitê? Da Maitê, que é a minha filha mais velha. A Clara? A Clara não, a Clara está, neste momento ela se encontra aqui em São Paulo, porque eu fiz uma das biografias que eu fiz sobre uma cantora brasileira, Maria da Aparecida, uma cantora afrodescendente, portanto afro-brasileira, portanto não pôde fazer carreira nos anos 50 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela foi para Paris, terminou indo, e ela viveu mais de 50 anos em Paris e cantou ópera. Cantou Carmen de Bizet na Ópera de Paris. E depois cantou muitos outros óperas na França, mas também na Europa toda. E teve um acidente, quando ela teve um acidente em 74, ela vai para a música popular brasileira. Em 77, ela grava um disco com Baden Powell, que estava em Paris na época. E esse disco, e aí ela vai para a música brasileira, é única. E eu fiz a biografia. Fiz a biografia em português, que foi editada pela Alameda. Em seguida, Bernard, esse meu marido, ele traduziu para o francês, tem um livro em francês, e minha filha, então, a Clara, que é arquiteta, mas que também foi para os quadrinhos, se formou e fez esse livro em francês, que foi editado no ano passado, pela uma editora muito conhecida na França, Actes Sud, e lá este ano ela está aqui para lançar. Ela lança nesses dias aqui no Rio de Janeiro, esses quadrinhos, Maria da Aparecida, que se chama o título Ópera Negra, em português. Então a Clara Perfeito. É a mais jovem, mas com todas essas coisas eu não tenho netos dela. Aliás, eu vou colocar umas fotos aí, quando você e o Bernard vieram para Osasco, e bem aqui no canto tinha um estúdio de rádio, você lembra? A gente fazia. Sim. O Márcio, lá o nosso diretor Márcio, que também era o diretor na época, era Diário da Região no Ar, né, diretor? Isso, Diário da Região no Ar. Olha as fotos aí. Tá o Bernard, suas filhas, aqui no estúdio, bem ao lado, aqui mesmo. Me lembro muito bem desse momento, né, de fotos, sim. E mostrei para as meninas recentemente, né? E foi muito legal. Como disse eu sempre passo aqui pelo diário, né? E sempre passo a ver vocês. É uma extensão sua, viu, Mazé? Você é muito querida aqui. Eu me sinto de casa. Mazé, o que motivou você a escrever o seu primeiro livro? Olha, quando eu fiz jornalismo, eu acho que eu queria escrever. Eu fiz jornalismo porque eu achava que era preciso aprender. Eu venho de uma família que não tem nenhum escritor, que não tem gente. A gente não tinha biblioteca em casa, não era uma família de leitores, né? Mas eu sabia que eu queria fazer jornalismo porque eu queria escrever. Aí eu fui para a faculdade, mas então, fiz por muito tempo, né? Quando eu estava em Paris, escrevi para cá, né? Para os jornais locais, muito tempo, né? Você editava, eu acho que uma coluna que eu tinha, né? De Paris, não lembro mais como se chamava, mas sempre escrevi, né? Mas, como eu disse, eu fui trabalhar numa empresa francesa porque era preciso pagar o aluguel, era preciso, né? Ter dinheiro para as filhas, e o dinheiro durando aquela época que era muito complicado, só tinha na França poucos correspondentes, né, da imprensa brasileira, e eu não consegui ser correspondente. Fui trabalhar numa empresa francesa, mas sempre escrevi para vocês, sempre escrevi, então tem Com certeza quem está vendo você agora é o nosso mestre Ailton Santiago. E você escrevia para o jornal dele também, né? Sim, escrevi para o José Bonifácio. José Bonifácio, por muitos anos eu escrevi artigos para a revista, né? E o Ailton foi meu primeiro editor na região. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu trabalhava com ele, então ele me ensinou muita coisa que eu aprendi em jornalismo, porque a gente na faculdade é uma coisa, a gente aprende teoria, o que é legal, mas eu era contabilista, eu fazia contabilidade de uma rua ali na Primitiva Bianco, e como eu fui para a faculdade de jornalismo, eu falei, tem que fazer, então eu fui fazer estágio na região. E o Ailton me ensinou muita coisa de prática, né? Mas a ditadura ainda estava, e eu não conseguia, porque eu não vivi isso. O Ailton e outras pessoas aqui, até na faculdade, né? Me falava com palavras assim que eu não entendia o porquê. Na verdade era isso, porque a censura ainda existia na imprensa, né? Era muito complicado. Sim. E o Ailton me alertou para essas coisas, entre outros conhecimentos, né? Que ele me proporcionou.
E, pois é, foi um período delicado aprender a ser jornalista naquele período, final da ditadura, mas complicado, né? Eu me lembro da universidade, como você disse, na FIAM, e as pessoas tinha uma pessoa que abriu o mantor assim, o mantor tinha os lugares assim para colocar os livros, e vendia a ilha, né, que era livros proibidos na época. Eu pegava disco do Chico Buarque de Holanda, por exemplo, é tudo escondido. Pois é, era tudo escondido. E para mim era um pouco, eu não entendia nada, porque vivendo longe eu não tinha aquela experiência, né, que os jornalistas aqui de São Paulo viveram, né? Foi tremendo, né? O Herzog, mesmo depois, mas no final ele ainda estava morto, então, sabe? E se falava em meias palavras, né? Aquele Sim. negócio, e era complicado. Mas, pois é, eu tenho essa experiência. Pegando como metáfora, na sombra do IP, um dos seus livros que eu recomendo, inclusive, eu aposto que você não passa um dia sem ler ou escrever algumas linhas. E agora você está vindo com um novo trabalho. Sim, Jornal de Bordo, Brasil 2021. Em português. Em português, como você disse, eu tenho com Osasco, a gente está falando de ditadura, a gente viu que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, né, fez greve em 68, e tinha o Ibrahim, que era o presidente do Sindicato Metalúrgico da época, né, que foi exilado, que teve toda uma história na França, e eu escrevi esse Trabalhadores Exilado, que relata não só ele, mas ele foi responsável como é que se diz, oposição sindical na Europa, fez contato com os sindicatos franceses, né, depois vem para cá, de volta em 79, quando é possível voltar, né, enquanto exilado, né, ele volta, e eu escrevi a biografia dele, de Osasco, né, então Osasco, eu tenho sempre esse contato com Osasco é importante na minha história, porque tem tudo isso, Trabalhadores Exilados, a biografia do Ibrahim, mas você tinha me perguntado sobre Na Sombra do IP, que eu lancei o ano passado, que é sobre o câncer, e eu tive um câncer de mama em 2020, câncer de mama atualmente se trata muito bem, então tive tudo o tratamento. Eu pensei numa amiga que morreu de câncer no Mato Grosso do Sul, então eu imaginei essa situação, né, tem da experiência pessoal, mas tem um romance onde... Uma ficção com respingos de realidade. Isso. Eu lembro sempre e cito sempre Manuel de Barros, que diz que o que ele não inventava era falso, né? Portanto, a gente é uma experiência e que você utiliza essa experiência para romancear, né? Lembrando que o que você estava falando do Ibrahim, que ele foi líder da primeira grande greve que afrontou a ditadura, né, Mazé? Esse é o título que eu dei ao livro, que o editor deu ao livro, né? Isso, 68 era manifestação contra a ditadura e era proibido fazer greve, portanto eles fizeram. E a Minha Paris Brasileira é um guia turístico? É um guia turístico, mas eu acho que tem uma preocupação com memória, né? E eu cito todos os brasileiros que estavam vivendo, tentei encontrar. Paris são 20 bairros, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 20. Eu tentei encontrar um brasileiro em cada bairro para me falar a experiência deles no bairro. Mas do passado também, né? Porque tem Santos Dumont, tem Dom Pedro II que morreu no hotel lá, tem muita gente conhecida no passado e gente que estava no presente há 10 anos atrás, quando o livro foi publicado. Lembranças do Sítio. Lembranças do Sítio, então, faz parte de uma... Não é uma trilogia, mas são 3 livros que eu escrevi sobre o Mato Grosso, uma vivência do Mato Grosso do Sul. Também a mesma experiência, né, de memória. Eu acho que o Brasil mudou muito, né, o rural, o urbano. E Lembranças do Sítio é a experiência de uma criança que vê o mundo, aquele mundo dos anos 60 por aí, com 6 anos, e que vê aquela vida no sítio, como é que era, né? Como é que ela toma banho, como é que ela brinca, como é que ela se relaciona com a família, né? Então, muitas coisas, aliás, foi a Lourdes de Deus que ilustrou esse livro, Lourdes de Deus, que
viveu muitos anos e está sempre passando por Osasco, em Osasco, né? Mulher do Valdomiro de Deus. E ela fez as ilustrações. Essas ilustrações também estão no livro, que é bilíngue, que saiu o ano passado em Paris. Lembranças da Vila. Lembranças da Vila, quando eu escrevi esse texto, que eu imaginei esse período de criança, eu comecei a escrever e ele ficou muito, muito espesso para esse público que imaginei, de uns a partir de 7 anos, o público leitor. E eu aí dividi, né? Então, o período do sítio e o período do vilarejo. Minha aventura na colonização do Oeste. Então, lá é uma homenagem que eu faço, né? Memória também, entrevistei muito meus pais. Eu conto a experiência que tem de uma família, né? Nordestina, que chega no lugar e como é que era a experiência, né? No meio do mato, né? Como é que era desbravar aquele mato, acabaram com a floresta, né? Mas como é que foi a experiência? Como é que a experiência do Nordeste, de Pau de Arara até aquele lugarejo, né? E depois como é que eles se instalam, né? Os medos eram necessários hoje em 70 quilômetros, que é entre Dourados e Glória de Dourados, no sítio era 70 quilômetros. E, portanto, eram 2 dias de caminhada no meio da mata de caminhadas, né? Então, eu acho que essa memória desses trabalhadores que chegaram lá para ocupar a terra. Mas preocupação. Hoje a criança nasce e o seu primeiro presente é logo um celular. Ninguém compra mais boneca, bola, carrinho. Não. Desenhos, jogos e mais tarde só o zap. Eu diria que o nosso país tem baixos índices de leitura. Qual seria a sua dica, Mazé, para despertar o gosto pela leitura, para que o livro seja tocado por uma criança, folheado por uma criança, para que ela cresça e tenha um contato mais íntimo com a literatura, que a coisa está feia. Está feia, pois com todas essas mídias é complicado ter o papel. Eu diria que você pode ler no celular, tem audiolivros, tem outras coisas, os livros são diferentes experiências e todas elas são muito importantes. Mas eu diria que os pais têm esse dever de ler, de iniciar as crianças a leitura. Isso quer dizer, por exemplo, quando a criança, bebê, ler, bebê pode ler. Tem livros a partir do 0 ano e você lê, e o europeu em geral lê, porque o hábito de leitura é criado desde pequeno. E a criança pode ter uma leitura, o pai vai ler um livro para a criança. É essa experiência de prazer que a criança vai assimilar e vai... Então, o que é? São os pais que devem começar. Eu acho que o celular IT, boneca é importante, tudo é importante na criatividade, na formação. Mas se você quiser fazer leitores, os pais têm que, desde pequenos, levar a leitura. No nosso tempo, além da literatura ser pauta importante na sala de aula, a gente mergulhava nos gibis, né? Que, de certa forma, despertavam o interesse pela leitura. Hoje é celular e Facebook, em tempo integral. É complicado, né? Mas e às vezes a gente vê nas esquinas, mas a pessoa estática, né? Parecendo um zumbi, rindo à toa, sem falar que exibir o celular nas ruas é uma perfeita isca para ladrões, né? E quando a pessoa é roubada, fica com cara de paisagem, às vezes nem fica com vergonha até de fazer um boletim de ocorrência. Qual é a frequência de roubo de celulares em Paris? Eu não conheço lá. Inicialmente tinha bastante roubo, mas agora todo mundo tem, então se popularizou, não existe roubos como existia no início, não tem mais. Aqui eu não aconselho você pegar o celular para nada. Mas então, eu acho que é importante esse conhecimento. Eu, por exemplo, o WhatsApp, quando eu cheguei em Paris, o telefone custava muito caro. Eu não podia ligar para minha mãe, eu escrevia. Eram pelo menos 7 a 10 dias para uma carta chegar por aqui. Então, não era possível. Agora, com o WhatsApp, o esquema é imediatamente. Você tem que ter uma
um contato, um acesso à internet, você pode falar com o mundo inteiro. Então, é preciso, tem coisas boas, mas é uma educação, né? Você não pode ficar o tempo todo só nisso. E depois é preciso saber o que você vê, né? Tem muitas redes e ao início, quando começa, as pessoas veem sem saber muito bem o que está. Eu estou vendo agora toda essa discussão de fazer fake news, né? Sim. De como, né, a responsabilidade do cheque ator, né, desse contexto de tuas responsabilidades. Você não pode dizer coisas inverídicas, né? Então, é uma situação que eu acho que a gente vai ter que estar aprendendo, né? A gente aprende a fazer. Então, sempre estar atrás, correndo atrás, né? Mas onde a gente consegue comprar os seus livros? Existe uma estante virtual? Existe, você teclando Mazé Toquachotiu, você encontra muita coisa. Esse, por exemplo, eu tenho da Alameda, eu tenho 2 livros. José Ibrahim foi editado pela editora Alameda, então Mazé Toquachotiu vai se encontrar. Tem muita coisa também no Amazon, né? Mas então no site da Alameda se encontra. Esse último, no Editora Patuá, eu tenho 2 romances na Patuá, Na Sombra do IP, e o anterior. E também na editora Penalux, que está editando esse último livro, Jornal de Bordo. A Penalux que editou também Na Rota de Traficantes de Obras de Arte. Esses 2 livros se encontram, né? Mazé Toquachotiu, você tem a lista. E muitos outros, alguns livros você encontra também em site que vende livros de segunda mão e tal. E você deve estar em várias plataformas da internet, exibindo o seu trabalho e interagindo nas redes sociais. Como entrar em contato com a Mazé? Com a Mazé? Pois é, Facebook, eu tenho Instagram, mas eu funciono muito com o Facebook, porque já tenho um certo tempo, já tenho um certo número de seguidores, né? E tem uma página também, pois é, quem quiser entrar em contato comigo, o meio mais fácil é o Facebook, o YouTube, e também pode sim entrar em contato comigo lá, para quem não tem página Facebook. E ver todos os vídeos que eu tenho postado, né? Nesse interesse de divulgar, né? Divulgar a cultura literária brasileira para os brasileiros que estão na França, na Europa e no mundo inteiro, porque eu tenho leitores também nos Estados Unidos, na África, né? Então, tem nesse mundo lusófono. Aliás, nós criamos com outros autores, o ano passado, a União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, para dar maior visibilidade aos escritores de língua portuguesa naquele espaço europeu. É um trabalho gigantesco, enorme, mas começamos. Ô Mazé, com a sua permissão, a gente vai homenagear o Bernard com uma música que ele fez em homenagem ao Brasil. Olha aí que legal. Si je pouvais, Brésil, parler de ton accent, je dirais simplement que des parfums subtils ont coloré tes mots de Belin à Bahia et métissé ta voix de Recife à Rio, avec des harmonies du plus savant cocktail à faire pâlir le ciel et embraser la nuit. Et puis ce vrai défi de rythme hors la loi qui unissent la joie à la mélancolie. Si je pouvais vraiment évoquer le visage de tous ces métissages qui t'ont fait continent, je n'en finirais pas de louer la beauté de ton peuple mêlé jusqu'en ses favelas. Mais il y a aussi ce décor à l'envers qui montre la misère près du luxe inouï. Alors je sens Brésil, mon fier pays changeant, que tu restes géant, encore au pied d'argile.
français maladroit, Brésil. Je te fais la samba, moi qui n'ai jamais su danser. Crois pas sans me casser le nez, Brésil. Quitte à te faire sourire ce soir, il faut que je te dise tout ce que je te dois de bonheur ici-bas. Tout ce que je te dois de bonheur ici-bas. Tout ce que je te dois de bonheur ici-bas. Tout ce que je te dois de bonheur ici-bas. Brésil, par ton grain de folie, Brésil, tu incarnes la vie pour moi, havre de nostalgie, tu es ma seconde patrie. Brésil, garde bien le secret du chant, capable de mêler des sanglots d'allégresse à tes rires de tristesse, des sanglots d'allégresse à tes rires de tristesse, des sanglots d'allégresse, des rires de tristesse, des sanglots d'allégresse. Mas além dessa música que o Bernard fez homenageando o Brasil, ele fez também uma canção para você, né? Com seu nome, Mazé. Isso. O Bernard fez um disco que se chama Hommage, ou seja, homenagem, onde ele homenageou muitas coisas, entre outras, né? Ele gosta muito do Brasil, né? O Brasil que ele visitou, ele visita sempre Adora o o Brasil. carnaval. Adora, veio para cá, conhece. Ele continua compondo? Ele continua compondo e tocando, né? Ótimo. Ele fez um show aqui no nosso auditório. Justamente, eu ia falar disso. Bernard, aparece, Bernard. Saudade de você. Abração forte. É isso mesmo, ele fez um show aqui, né? Enquanto eu no Brasil, a gente foi para Fortaleza, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Enquanto ele fazia os shows dele, Rio Grande do Sul também. Enquanto ele fazia os shows deles, eu fazia palestras sobre os discos que eu estava lançando. Em noites de autógrafos. Noite de autógrafos. O Diário da Região, através do nosso diretor Márcio Sanazar, agradece a sua participação e a gente está muito orgulhoso aqui por essa oportunidade de poder conversar com você. Leva o nosso abraço lá para o Bernard. Levo, muito obrigada a vocês, a você, Márcio. Sempre, como eu disse, eu me sinto da casa, estou sempre passando por aqui. É um prazer estar sempre aqui de volta com vocês e com o público. Retaguarda Técnica, Alain Júnior, Davi Gonçalves e Carlos Campos. A direção geral é dele, Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio. A gente volta na próxima semana. Abração.